Nós voltamos para esse segundo bloco com uma notícia que é triste e ao mesmo tempo preocupante. Tupã registrou em apenas um dia mais 4 mortes por Covid e 95 novos casos da doença. Além disso, o número de pessoas no chamado período de transmissão é recorde desde o início da pandemia, 671 pessoas. Isso, dados oficiais. Pode ser muito maior, acompanhe. O balanço epidemiológico com os casos de coronavírus divulgado pela Prefeitura na terça-feira trouxe mais 4 casos de óbito em decorrência da doença. De acordo com os dados, as novas vítimas são 3 mulheres de 22, 63 e 66 anos, além de um homem de 35 anos. Com as novas mortes, chega a 177 o número de pessoas que perderam suas vidas para a Covid desde o início da pandemia. Ainda segundo os dados, 95 novos casos positivos foram registrados e mais 194 suspeitos foram notificados e passarão por exames. Já o número de casos confirmados chega a 5.991, sendo que, no mínimo, 671 pessoas ainda estão em período de transmissão, quando podem contaminar outras pessoas com a Covid-19, caso não permaneçam em isolamento e distanciamento social, seguindo todos os protocolos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI da Santa Casa está em 100%, com 11 pacientes de Tupã e 4 da região, sendo 2 de Bastos, 1 de Acri e 1 de Arco-Íris. A taxa de ocupação dos 20 leitos clínicos de enfermaria também está em 100%, com 13 pacientes de Tupã e 7 pacientes da região, sendo 3 de Acri, 3 de Bastos e 1 de Rinópolis. Dos 5 leitos extras da UTI, 2 estão ocupados por pacientes de Tupã. Nós vimos aí no boletim, lido pelo repórter Glaucio Tolentino, esse boletim que fala dos números diários e a situação preocupa. Pense aí, 4 mortes hoje, ontem, 3 mortes, final de semana, 6 mortes, fora o que nós tivemos nas últimas semanas. O número aumenta a cada dia e isso preocupa. E agora, jovens, pessoas de meia idade, pessoas sem comorbidade, a situação é preocupante. Na Santa Casa não tem vaga. Se alguém precisar ir para a Santa Casa, não tem na enfermaria e não tem na UTI. E vai permanecer assim por muito tempo, enquanto nós estivermos nesse pico ou a chamada terceira onda aí da pandemia. Então não adianta ter uma esperança de que se você tiver Covid, precisar ser levado até o hospital para ficar na enfermaria, vai ter vaga. Se você precisar ir para a UTI, vai ter vaga. Não tem vaga e por muito tempo, vou repetir, vai ficar dessa forma. Por isso, a única maneira é evitar a contaminação. Com 671 pessoas, oficialmente, esse número pode chegar até 3 mil, 5 mil, pode ser muito maior. Imagine para uma cidade como Tupã, 5 mil pessoas espalhadas pela cidade, podendo transmitir a Covid. É preocupante. Marília, que é uma cidade de mais de 200 mil habitantes, tem um número igual e um pouco menor, alguns dias, de contaminação. E Marília é uma cidade 4 vezes maior que Tupã. Imagine a cidade de Tupã com esse número de pessoas contaminando. É preocupante. Você deve evitar ao máximo sair de casa. Se você precisar, pelo trabalho, por alguma coisa, use o álcool em gel o tempo todo, tenha um vidrinho com você, use máscara, tenha todos os cuidados, evite aglomeração, não fique conversando em grupo de pessoas, evite todas as situações. Ir em banco só se for realmente necessário. Último caso, só saia, só vá nos lugares se você precisar. Nós estamos num momento talvez mais crítico e nós nos acostumamos a isso e não damos a devida atenção. Depois, precisou de tratamento médico, vou repetir, não tem lugar na Santa Casa para atender mais ninguém. O vereador Antônio Brito está solicitando a implantação de uma UPA na Zona Leste de Tupã. Detalhes na reportagem de Glaucio Tolentino. O vereador Antônio Brito está solicitando empenho político e administrativo no sentido de viabilizar a implantação de uma UPA, unidade de pronto atendimento, para atendimento aos pacientes da Zona Leste da cidade. Para o parlamentar, a implantação de uma nova unidade de pronto atendimento na Zona Leste, além de concentrar os atendimentos de urgência e emergência para os casos de baixa e média complexidade, ainda desafoga a unidade da Zona Sul e o pronto-socorro da Santa Casa. Como a segunda unidade da UPA na Zona Leste, a Prefeitura poderá ampliar o atendimento aos pacientes e também aumentar a oferta de profissionais da saúde, que seria um ganho para a população daquela região, que procura serviços de urgência e emergência, raio-x,
eletrocardiograma e exames laboratoriais. A unidade também poderá oferecer atendimentos de clínica médica, pediatria e leitos de observação adulta e infantil. A unidade de pronto atendimento faz parte da rede de atenção às urgências e é destinada aos casos de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica e a atenção hospitalar. Em 2010, se não me falha a memória, quando o governo federal lançou o programa da UPA, Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, eu fui o primeiro a correr atrás, para credenciar a Tupã. Porque havia uma demanda grande dentro do pronto-socorro da Santa Casa, na época no São Francisco, então a gente naquela época já pleiteava, né, que a prefeitura assumisse a unidade de pronto atendimento, de urgência e emergência, unidade intermediária, né? E vendo hoje que a UPA desafoga muito a Santa Casa. Hoje é uma unidade importantíssima ali, nós temos uma unidade bem equipada, funcionários bem capacitados, bem comprometidos com a população de Tupã, com a saúde. E eu analisando por esses dias, eu vi, né, foi até uma proposta também de campanha minha, se a gente conseguir fazer uma extensão da UPA, ou mais uma UPA na Zona Leste, vai desafogar tanto a UPA aqui da Zona Sul, tanto o pronto-socorro da Santa Casa. Porque nós temos aí uma estatística de 49% a 50% da população está na Zona Leste. Então, assim, se nós conseguirmos implantar essa unidade lá na Zona Leste, vai ser assim, de grande conforto para a população daquela localidade. Por quê? Não precisa atravessar a cidade toda. Implantar uma UPA é caro, vai recurso, mas eu tenho um seguinte, que eu penso comigo, né? Saúde não tem preço, né? Então, assim, a gente não sabe a hora que você vai ficar doente, um filho seu, um pai, uma esposa, um esposo. Então, assim, uma unidade de 24 horas na Zona Leste, para atender aquela população, será de grande valia. E o que eu falo? Vai custar? É caro? Sim. Mas eu vejo que isso daí tem um retorno muito grande, porque a saúde não tem preço. O vereador Brito, ele foi secretário municipal da saúde, foi diretor de hospital, ele tem um grande conhecimento dessa área e sabe a importância de uma estrutura para atendimento da saúde da nossa população. Por isso, ele está buscando essa unidade de pronto atendimento e isso é importante para a nossa cidade. Vamos torcer para que ele consiga, né, a implantação, a valorização aí dos moradores de Tupã, porque Tupã é uma cidade que cresce a cada dia e a Zona Leste concentra 50% da população de Tupã. Você passou ali da avenida da Rua Emorés, quando faz aquela curva e passa a se chamar Rua Marília, aquela região toda ali, chamada Grande Zona Leste ali, tem mais de 50% da população de Tupã e os atendimentos de saúde muitas vezes estão em outras localidades. Por isso é importante levar uma unidade de saúde. Já se falou em se levar Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, algumas unidades. E isso é importante. Lá tem escolas, lá tem atendimento, tem comércio, tem tudo. É uma cidade dentro da cidade de Tupã. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e região com Gisele Massoca. Olá, Rogério. Nesta quinta-feira, o céu deve ficar claro com predomínio de sol sobre nossa região. No decorrer do dia, algumas nuvens aparecem aqui em Tupã, mas não há previsão de chuva. Os valores de umidade relativa do ar estarão baixos no período da tarde. As temperaturas se elevam um pouco, chegando aos 27 graus, com mínima no começo da manhã em torno de 17. O tempo sobre a cidade de Lucélia também estará com predomínio de sol, com poucas nuvens e sem chuva. Na tarde desta quinta-feira, a temperatura máxima atinge os 29 graus, ficando com mínima de 17. Devido à atuação de uma massa de ar seco, o tempo fica estável, com céu claro e poucas nuvens na cidade de Quatá. As temperaturas estarão amenas e não há probabilidade de chuva. E eu fico por aqui, Rogério, e volto amanhã com outras informações sobre o tempo. Até lá! Obrigado, Gisele, pelas informações sobre o tempo. E assim encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Lembramos a você de casa, as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, pelo canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Até amanhã.